Leitura reflexiva, Padre Fábio de Mello, Quem me roubou de mim. Página 29, uma história para começar. Ela veio de longe. Filha de uma família libanesa, chegou ao Brasil acompanhada de um parente distante. Os pais já estavam mortos. Veio ao encontro de um tio que morava por aqui. A idade era pouca, a solidão era muita. Chegou e já tinham arranjado um casamento para ela. Não soube se opor. Estava frágil demais para travar um embate. Casou-se na primeira semana que pisou em nossas terras. 32 anos se passaram. 8 filhos, 7 homens e uma mulher. 5 netos e uma história de sofrimento que parece ter saído de algum clássico de literatura. Nunca houve amor entre ela e o marido. Nos primeiros dias de convivência, ele deixou claro, por meio da sua conduta, que a vida ao seu lado não seria fácil. Ela não soube discordar. As primeiras agressões foram mantidas em segredo. Mais tarde, elas se tornaram públicas. Pouco a pouco, o respeito fez as malas e partiu. A mulher não sabia sorrir. Em nenhum momento de nossa conversa consegui identificar nela algum rastro de alegria e esperança. Os filhos já criados herdaram do pai a mesma personalidade. A única filha mulher rebelou-se contra a estrutura familiar e foi embora para nunca mais voltar. A mulher não sabia o que me pedir. Estava profundamente abatida com a morte trágica de seu marido. Estava confusa. Sentia no peito um alívio, mas ao mesmo tempo experimentava o peso de não saber por onde recomeçar. Confessou ter medo de tudo, medo da vida, da morte, dos filhos, medo do marido morto. Suas noites de sono eram poucas. Vivia constantemente ansiosa, como se o agressor de sua alma fosse voltar a qualquer momento. Ouvia seus gritos e tinha sempre a sensação de que ele estava andando pela casa. Aquela mulher tinha diante de si uma longa viagem a ser feita. Viagem de retorno, viagem no tempo. Ela precisava retornar ao momento em que permitiu que o homem recém-chegado tomasse posse de sua vida. Precisava voltar para ela mesma. Precisava redescobrir as estradas que a reconduziram à subjetividade e nela reaprender a viver. Ela foi vítima de uma violência afetiva. Foi vítima de um roubo cruel. Não foi um roubo material. Não estamos falando de um crime que pode ser periciado ou da perda de um objeto que pode ser buscado. O roubo em questão refere-se a algo muito mais profundo. A vida foi furtada, submetida a um tratamento desrespeitoso e cruel. A mulher amargava naquele momento a contabilidade de que lhe atestava o pior prejuízo que podemos sofrer, o de perder a própria vida. O criminoso aproveitou-se de sua fragilidade, descobriu nela uma vítima fácil, consciente ou não, agiu de forma violenta. No princípio, uma violência velada, depois, a violência declarada, gritada para quem quisesse ouvir. É certo que não a considerava um ser humano. Para ele, ela não passava de um objeto que deveria estar sempre à sua disposição. Sem muitas possibilidades na vida, a mulher submeteu-se ao tratamento cruel. Com o tempo, assumiu a condição de vítima e o pior aconteceu. Desaprendeu a ser livre. Mas nem sempre a prisão termina quando recebemos as chaves que nos alforriam. Mesmo após a morte de seu algoz, com as portas do cativeiro abertas e distante das ameaças que a encarceravam, ela não sabia mais dar o passo em direção à liberdade que lhe cabia. Estava presa às memórias do cárcere. A violência foi tão profunda que, mesmo com a morte do sequestrador, ela ainda permanecia sua vítima acorrentada. Quando nos relacionamos, o outro se hospeda em nós. A regra pode ser positiva ou não. Tudo depende da forma como o outro acessou nossa alma. Aquela mulher
albergava em si a memória de um homem cruel. O deletério produzido pelos longos anos de submissão retirou dela a possibilidade de abrir as janelas da alma para que uma nova luz banhasse o calabouço de suas lembranças. A mulher não sabia definir assim, mas a sua história é um clássico caso de sequestro da subjetividade. Essa espécie de roubo da alma, esse absurdo que costuma morar ao nosso lado ou dentro de nós.